Olá, aventureiros alucinantes! Olá, aventureiras alucinantas! Eu sou Otávio Uga, este é o Super 8 e hoje tem mais uma lista especial de fim de ano aqui no canal. Estão acompanhando tudo direitinho? Já teve de ação, terror, animação, séries e super-heróis, hein? Hoje é o dia daqueles filmes que são muito esperados, mas que eu tenho dificuldade de incluir nessas outras listas. Aí eu criei essa categoria aqui. Quer dizer, a maioria desses filmes que eu vou mencionar aqui, porque outros dariam para ser remanejados sim para outras listas, sei lá, de ação. Mas chega de antecipar conteúdo e conversar água, né? Vamos lá ver quais são os filmes de hoje, que é isso que vocês estão pagando com um precioso tempo, like e a inscrição de vocês, né? Então agora vem comigo conferir o que eu destaquei como os 8 filmes aventureiros de 2023 que promete te deixar mais ligado do que tomar shot de café com energético enquanto foge de um cão brabo na rua. E como de costume, se mudar alguma coisa que eu falar aqui, paciência. Essa lista é trabalhada em cima de hype, boato e marketing, não é em cima de futurologia. Pois então vamos lá por ordem de prévia de lançamento, se você der o like, porque se você não der, a imagem vai ficar pixelizada, o áudio vai travar, vai ficar uma coisa horrorosa, gente. Dá o like aí. Tido como uma das maiores revelações dos últimos anos, o cineasta Damien Chazelle, com seus 37 anos, vem enfileirando sucessos e prêmios, inclusive ele já ganhou peladão reluzente de melhor diretor. Agora, em seu novo projeto chamado Babilônia, o diretor-roteirista volta a unir suas duas paixões, cinema e jazz, numa aventura inusitada dentro de Hollywoodsons e sobre os excessos e exageros dessa indústria na década de 20. De 2020 não, de 1820 não, de 1920. Sabe quando as tia fica chocada, fica passada com as letras das músicas de hoje e dizem que na época delas não tinham tanta baixaria? Tudo balela, e é exatamente isso que Babilônia pretende mostrar. A trama acompanha a transição do cinema mudo pro falado pelas óticas dos atores Jack Conrad, interpretado aqui por Brad Pitt, e da grande atriz da época Clara Bow, uma das poucas que conseguiu manter o sucesso na transição do cinema mudo pro falado. E como é um padrão recente em Hollywood, se a personagem era uma sex symbol, é claro que escalaram a charmosa Margot Robbie para incorporar a mulher. Além dessa dupla, o aracnídeo Tobey Maguire volta para as telas para dar vida a ninguém menos do que o ícone Charlie Chaplin. E pelo que o trailer mostrou, de um jeito que a gente vai sentir falta de quando o Carlitos entrava mudo e saía calado de cena. O elenco ainda tem Spike Jonze, Olivia Wilde, Samara Weaving e o malucão Flea. Sim, ele mesmo, o baixista do Red Hot Chili Peppers. Para um cara conhecido por ser de excessos, nada mais justo do que ele aparecer aqui para mostrar como é que se faz excessos de verdade. Então, em meio a festas insanas, muitos tóxicos para fazer o Leão do Proerd ter pesadelos por um mês e muita briga de egos, o filme vai mostrar a chegada dos grandes orçamentos, das mega produções e dos padrões de elite que o cinema estadunidense se tornou famoso nos anos seguintes. E como é escrito e dirigido pelo Chazelle, acho que dá para esperar uma trilha sonora embalada por um jazzão porreta. Se empolgou, não esquenta não, porque essa Hollywoodsons frenética tá programada para ser escancarada nos cinemas já em 19 de janeiro de 2023. And I'm going to bed. Tá, mas se você achou que o filme anterior não é propriamente uma aventura, ou que não seria também alucinante o suficiente, que tal um filme chamado O Urso do Pó Branco, que conta exatamente isso que o título sugere? Como assim, Otávio? É um urso que cheira pó? Isso aí. Não, tô querendo dizer que o urso cheira tóxico. É exatamente isso aí mesmo. Não, peraí, você precisa explicar esse negócio direito. Pois vamos lá. Estavam os traficantes transportando um tóxico no avião, quando dá uma bilura no veículo e eles decidem jogar a carga pela floresta pra talvez diminuir o peso, sei lá. Mas então, quem encontra a parte desse carregamento é um urso pardo que morava ali na região e resolveu dar uma xeretada. Aí ele dá uma fungadinha aqui, uma beliscada ali, uma mordidinha acolá e é isso mesmo, ele cheira, morde, engole a farinha do capeta. E o pior, ele gosta e meio que fica viciado. Claro que assim ele vai ficar muito doidão e sai virado na boba serena, passando por cima e arrancando os tecos do povo tudo que encontra pelo caminho. É os moradores de lá, é os traficantes que estão tentando recuperar as dorgas. Premissa total doideira, né? E sabe o que é mais doido ainda? É que essa história é baseada em eventos reais. Mas assim, vamos com calma também, porque nem de longe foi sanguinolenta e sórdida como acontece aqui no filme, que exagerou bastantemente muito.
é que, com o roteiro de Jimmy Warden e direção de Elizabeth Banks, o Urso do Pó Branco vai ter bastante violência gráfica, não à toa recebeu classificação indicativa para maiores de 17 anos no Estados Unidos, e também vai ter uma forte inclinação para o humor, até para poder extrair o máximo da pandeguice que essa situação de um urso chapado possibilita, né? Pelo trailer, o efeito digital do urso não parece ser dos melhores o tempo todo, mas eu acho que essa vertente mais pamonha pelo menos permite isso. Para completar, no elenco se destacam Kerry Russell, Alden Ehrenreich e o recém-falecido Ray Liotta. E como o filme já tá prontinho, ou praticamente, só esperando o dia do lançamento, já em 9 de março ele deve estar aparecendo por aqui nos cinemas brasileiros. Agora imagina só se o Léo DiCaprio esbarra num urso desse, aí renderia uma performance para dar uns 3 desinibidos de ouro de uma vez só pro Léo. Tá, mas agora a gente vai para uma aventura mesmo, propriamente dita, sem tirar nem pôr, com Dungeons and Dragons, Honra entre Rebeldes. Ah, esse é o filme do Caverna do Dragão? Não, né não. Sempre houve essa confusão, mas vamos esclarecer as coisas aqui. O nome original da série animada Caverna do Dragão é Dungeons and Dragons. Mas é só porque os produtores queriam aproveitar o nome que estava em alta na época. Então, fora o nome e uma ambientação com toques medievais, uma coisa tem nada a ver com a outra. Porque a inspiração do filme é uma quest do mais famoso jogo de RPG do mundo, o Dungeons and Dragons, que inclusive já tinha rendido um filme pavoroso em 2000. Recentemente, esse jogo voltou à boca da galera por ser lembrado na série Bagulhos Sinistros, né? O joguinho que a galera joga lá e se inspira pra batizar os monstros do mundo deles. Mas voltando pro filme, a trama acontece em torno de um grupo de ladrões e rebeldes que ajudam a pessoa errada a roubar um artefato perigosíssimo que libera um poder maligno pelo mundo. Então, eles se reúnem numa missão para tentar reverter a pisada no tolete que eles deram, sempre utilizando as habilidades especiais de cada um do grupo, ao passo que cruzam por diversas ameaças, criaturas mágicas, armas encantadas, o Caboges A4. O clima do trailer denuncia uma aventura medieval com muito humor, ironia e farofagens. Condizentemente, quem tá no comando é a dupla Jonathan Goldstein e John Francis língua não vai. Jonathan Goldstein e John Francis Daly, de A Noite do Jogo. E em meio a bardos, paladinos e magos, o elenco traz essa turminha sapeca aqui, para viverem os personagens que vão se aventurar nessa quest maluca. E o resultado disso, a gente vai poder conferir a partir de 13 de abril. But whatever happens, we'll be ready. Nos últimos anos, a Walt Disney passou a apostar em remakes em live action de seus clássicos animados. Apesar da maioria não conseguir corresponder aos originais, pelo menos os filmes das princesas conseguiram se sair um cadinho melhor, e é justamente nesse segmento que se enquadra o próximo live action do estúdio. E qual é ele? A Pequena Sereia, que vai contar com Halle Bailey no papel da sereia ruiva, fanática pelo mundo da superfície. Pra quem não conhece ou não lembra da trama, contrariando os conselhos e as ordens do seu pai, o Rei Tritão, Ariel tenta sempre emergir para conhecer e coletar algumas tranqueiras da vida terrestre para sua coleção. Certo dia ela conhece um cabra bonitão que não sai dos seus pensamentos. Então ela decide buscar a ajuda da Úrsula, uma bruxa do mar, para conseguir trocar sua cauda de peixe por pernas humanas. E aí poder, né, ter aquele envolvimento com o cidadão. Porém, a bruxona, que não é boba nem nada, pede a voz da menina em garantia. Assim, a Ariel vai ter 3 dias para fazer o príncipe se apaixonar por ela. Caso contrário, ela perderia a voz e a liberdade para sempre. Ao contrário de Mulan, que teve as intervenções musicais inexplicavelmente excluídas na versão em live action, a icônica trilha musical da animação já está mais do que confirmada aqui. Porém, isso não impediu que o filme se tornasse alvo de polêmicas, porque tem 2 tipinhos arrumando encrenca por aí. Uns racistas, não tem porque medir palavras, são isso mesmo. Ah, Otávio, mas eu não gostei, eu não sou racista. Eu não falei que são 2 tipos? Então, talvez você seja do segundo tipo, que é apegado demais à imagem do desenho animado e que não sabe separar uma obra da outra. Aí essas 2 turminhas que eu mencionei bateram pé, fizeram biquinho com a protagonista sendo interpretada por uma atriz negra. Então, sobre isso, eu preciso fazer um comentário. A Ariel não existe. Sereia não existe. E isso aqui é uma releitura. Se você gosta tanto do original assim, a ponto de não conseguir desapegar de mudanças que não fazem a menor diferença numa versão em live action,
Faz o seguinte, pegue a animação, bote no repeat e se entupa de Ariel branca ruiva até o seu ururu fazer bico e não encha a p do saco. Tem gente que não tem nem o intuito de ver esse filme, já fica com nhenhenhen, cara. Precisa destilar ódio, é uma necessidade de ser babaca na internet, que pelo amor. E quer saber mais? Em alguns vídeos que vazaram, já deu pra ver que essa mina, Halle Bailey, canta como uma sereia. E num filme musical em que a atriz precisa realmente corresponder atuando e cantando, é isso que importa. O povo realmente tá sem problema, né? Pra se ocupar testando os limites do bom senso por aí desse jeito. Aff, te falar. Enfim, o elenco ainda conta com Javier Bardem como Rei Tritão e Melissa McCarthy como Úrsula. Já a direção é de Rob Marshall. E o filme tá previsto para emergir nos cinemas em 25 de maio. De chicote, chapéu e parte renascista. Daí que eu percebi que o cara... Indiana Jones. Depois do Shibuya, Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal, nosso querido Indy tava merecendo uma despedida mais digna e uma redenção desse quarto filme capenga, né? E sem o Shia LaBeouf ali em torno chimando seu posto. Nem o Chris Pratt chimando nos bastidores. Pois eis que o nosso rabugento favorito, Harrison Ford, tá de volta com seu icônico chapéu e chicote, e ele gosta tanto desse papel que numa entrevista até mandou uma indireta pra quem pensar em substituí-lo. Eu sou o Indiana Jones, quando eu morrer vai comigo. Foi mal aí o Chris Pine. Pois é, ele além de assumir a indireta ainda errou o nome do cara. Sobrou pro Chris Pine. Mais Harrison Ford que isso, impossível. Além do astro principal, quem volta é John Rhys Davies, que viveu o amigo egípcio do Indy em Os Caçadores da Arca Perdida e A Última Cruzada. E aparecendo pela primeira vez na franquia, vamos ter Phoebe Waller-Bridge, Mads Mikkelsen, Antônio Bandeiras e Toby Jones. Na trama tá lá o Indy dando aula, aposentado das peripécias pelo mundo, quando é convocado para uma última e derradeira missão. No caminho ele enfrenta nazis, foge de pedras gigantes, mergulha em rios, corre em cima de trens e entra em perseguições a luz e crazes que prometem folegar o nosso tírago. Em outras palavras, para encerrar a maior franquia de aventura alucinante dos cinemas em grande estilo, eles vão trazer de volta vários elementos que tornaram célebre e imortalizaram o personagem nos cinemas. Inclusive, nos bastidores, um sósia do Harrison Ford jovem foi visto gravando uma sequência de moto contra nazis, o que levanta rumores de possíveis flashbacks integrando a trama. Pela primeira vez na franquia, Steven Spielberg deixou a direção, que passou agora para James Mangold, mas eu mesmo não fiquei desanimado com essa mudança não, viu? Até porque, como o projeto propõe uma despedida do velho Indy, James Mangold já mostrou que sabe fazer isso direitinho. E aí, pilhou? Eu pilhei pra cabochos, mas vamos ter que esperar um tiquinho, porque o filme só deve chegar nos cinemas a partir de 29 de junho. Um dos filmes mais esperados de 2023 por este que vos fala é um que eu jamais imaginaria que poderia me deixar ansioso. Tô falando da adaptação em live action de Barbie. O filme da socialite mais famosa do mundo dos brinquedos tá saindo do papel e promete ser bem subversivo. É porque, historicamente, a Barbie foi peça influente no padrão de beleza inatingível que a sociedade impõe às mulheres desde cedo. Porém, o roteiro desse filme tem sido muito elogiado pelo elenco, pelo menos. Conforme o Shang-Chi Simu Liu, que tá no elenco, quando ele recebeu o convite, seu agente disse que aquele era o melhor roteiro que já havia lido na vida e que ele apostaria o futuro da carreira do Liu nesse filme. Afirmação forte, né? Pois sabe quem também disse uma coisa parecida? A própria atriz que interpreta Barbie no filme, a talentosa Margot Robbie. Mas então o que será que essa trama tem de tão bom pra falarem desse jeito? Ainda não se sabe, mas os rumores dizem que o filme deve mostrar Barbie vivendo na Barbie Land até que certo dia ela escapole dos padrões de beleza que ela mesma ajudou a moldar. Por causa disso, ela é expulsa de onde sempre viveu e entra numa jornada cheia de reviravoltas e surpresas para encontrar a verdadeira beleza. Quem também tá nessa perengolenga junto com a Barbie e vai precisar ficar ligado se quiser ser o namorado dela é o Ken, que vai ser vivido pelo galã Ryan Gosling. Em entrevistas, o ator deu a entender que seu trabalho como Ken foi mais difícil
difícil do que como seu personagem em O Agente Oculto, em que ele faz um agente secreto porradeiro. Outro grande atrativo desse filme é a direção da premiada Greta Gerwig, cineasta conhecida por seus filmes sobre o universo feminino, sempre buscando visões progressistas e questionadoras. Por fim, o elenco ainda conta com Emma McKee, Will Ferrell, Kate McKinnon, Michael Cera, Alexander Shipp e Ncuti Gatwa. Ah, sim, eu quase esqueci, o lado ícone da moda da personagem não vai ficar de lado não. Pra ousar bastante nas roupas, foi convocada a designer de figurinos vencedora do Peladão Reluzente Jacqueline Duran. E a estreia desse filme diferentão e inesperado deve acontecer em 20 de julho. Peter Pan e Wendy é um projeto que estava presente na lista do ano passado aqui do canal, mas acabou que essa nova versão da clássica história desses personagens sobrou para 2023. E te falar, eu quase que nem incluo nessa lista porque eu mesmo já tô de saco cheio de versões dessas mesmas histórias. Romeu e Julieta, Pinóquio, Peter Pan, eu não aguento mais. Mas numa live para membros aqui do canal, galerinha considerou que esse filme merecia sim entrar e cata ele. Bom, pelo menos nessa versão é a própria Walt Disney que tá por trás do projeto. Então é possível que a gente veja aqui mais uma versão em live action de um dos desenhos clássicos do estúdio. Apesar de que se a gente lembrar do recente Pinóquio, a confiança meio que se esfarela, né? Tá, mas por outro lado, o diretor é o David Lowery, do Meu Amigo Dragão, Sombras da Vida e A Lenda do Cavaleiro Verde. Ele disse que pretende dar um toque mais maduro e autoral à narrativa, inspirado até em O Regresso, para falar da amizade entre o menino que se recusa a crescer com a madura menina Wendy, enquanto os irmãos dela ficam zanzando por uma terra em que não se cresce e um pirata peida na farofa quando encontra um jacaré gigante. Quer dizer, a trama ainda não tá definida, mas deve ser isso aí que a gente já conhece. Mas o quanto vai se passar na Terra do Nunca e o quanto vai se passar em Londres mesmo, a gente não sabe. Claro, o mundo fictício ainda deve ser um ambiente fundamental na história, mas é possível que o lado real esteja mais presente aqui do que de costume nas trocentas adaptações. No elenco, quem vai dar vida ao Capitão Gancho dessa vez é Jude Law. Já o Peter Pan vai ser vivido por Alexander Moloney, enquanto a Wendy vai ser interpretada por Ever Anderson e a pequena ciumenta Sininho por Yara Shahid. Mas, para saber se agora o filme vai mesmo, a gente precisa de uma data da dona Walt Disney e a gente não tem. E pros cinemas? Não. O lançamento vai ser direto no Disney Plus em algum momento de 2023. E fechando a lista, no finalzinho do ano, já ali na reborreia, vem aí Wonka, filme que conta a história do dono da fábrica de chocolate mais célebre do cinema. Pois é, os spin-offs de franquias famosas têm ganhado bastante força nos últimos anos. Mesmo assim, até para os maiores fãs de A Fantástica Fábrica de Chocolate, esse anúncio aqui foi inesperado e curioso. Inspirado nas passagens da infância de Willy Wonka, contadas no livro que deu origem ao filme da década de 70 e ao remake de 2005, esse longa vai explorar, obviamente, as origens do dito cujo, quando ele era um garoto reprimido pela família que decide fugir de casa e desenvolve uma incurável paixão por doces, em especial chocolates. Ao longo da trama, elementos clássicos dos filmes devem tomar conta dessa aventura, como o primeiro contato e o início da relação dele com os operários sádicos miúdos e dançarinos Oompa Loompas. Ah, sim, vale mencionar que o diretor Paul King trata esse filme como uma prequel do filme clássico, então os figurinos e visuais devem fazer referência direta aos elementos e cores que preenchiam as telas quando Gene Wilder dava vida ao chocolatra Willy Wonka. Só que agora quem vai portar a cartola é o mancebo arroz de festa Timóteo Chaminé. Ao lado dele, no elenco, a gente ainda vai ver os trabalhos de Olivia Colman, Sally Hawkins, Keegan-Michael Key e o Mr. Bean, Rowan Atkinson. Ah, vale mencionar que o filme vai ser um musical. Não sei se inteiramente ou se embalado ocasionalmente por algumas sequências musicais. Fato é que são canções originais criadas exclusivamente para o filme. Mas e aí, será que esse filme vai ser bom bastante pra gente pedir bis e iniciar uma nova franquia? Se sim ou se não, vamos tratar de segurar a ansiedade porque a espera vai ser longa, já que Wonka só está previsto para estrear no Brasilis em 14 de dezembro de 2023.
E aí, qual desses filmes você tá mais ansioso pra ver? Tem algum outro que eu não mencionei aqui? Deixa aí nos comentários. Lembrando que eu já fiz as listas de ação, terror, animação, séries e super-heróis, hein? E ainda tem a de inesperados de terror. Aguarda aí que já tá chegando. Então é isso, mais o Super 8 tá chegando ao final. Eu fico muito grato pela atenção de vocês. Muito obrigado. Até a próxima. E tchau. Que isso, eu vou ficar só comendo chocolate mesmo nesse encerramento? Exatamente. Tchau. Muito gostoso chocolate. Eu comi isso antes. I've got a perfect puzzle for you. Oompa, oompa, oompa-dee-dee. If you're wise, so listen to me.